Muito bom dia, meus irmãos, meus amigos, amigas, todos de qualquer religião. Como é bom a gente ter fé, acreditar numa potência maior do que a nossa, do sobrenatural. Eu não sei qual o seu segmento de fé. Sabemos que na maioria que está conosco na tela da Band, nos assistindo, o nosso programa, são da fé evangélica, é lógico. Mas eu não descarto a possibilidade de ter comigo também outros seguidores de outros tipos de fé, mas é a fé igualmente a nossa, só que direcionada de uma forma ou de uma maneira da sua concepção subjetiva. Eu quero lembrar que ainda estamos num mês de que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. E muitas pessoas fazem confusão dizendo que para ser ou para estar batizado no Espírito Santo é necessário falar em línguas estranhas. Por que eu digo fazem confusão? Porque pegam lá aquele evento, episódio, aquele momento do dia do Pentecoste e que todos estavam reunidos, como já me referi aqui, no cenáculo, e de repente veio um som como se fosse um vento forte e línguas como se fosse de fogo, pousou sobre a cabeça deles e diz o texto que todos passaram a falar em outras línguas. Mas aquelas línguas que eles falaram naquele momento foi um mistério de Deus para mostrar àqueles que estavam visitando Jerusalém pelo dia da festa do Pentecoste, que eles não eram homens cultos, eram homens iletrados, homens que não tinham faculdade, não tinham estudos, a maioria deles, e falavam no idioma da nação de cada um daqueles que estavam ali presenciando. Foi um mistério que Deus usou para chamar a atenção daqueles que estavam ali. Tanto é que você lendo a Bíblia, diz um deles, como podem eles falar no nosso próprio idioma, não tendo eles estudado? Mostrando que Deus, meus irmãos, pode fazer qualquer coisa dentro da fé ou através da fé de cada um. Aliás, eu já me reportei aqui que em Deus faremos proezas. Eu quero também falar sobre o que é falar em línguas estranhas por Deus, pelo Espírito Santo, que está aqui na Bíblia, no capítulo 12, no versículo 10, que fala que foi distribuído os dons espirituais segundo o que o Espírito Santo lhe concedia, que eles precisavam e fossem úteis para cada um do corpo da igreja, dali então para frente. E entre os dons que está aqui no capítulo 12, de 1 Coríntios, no versículo 10, você pode examinar depois, na sua própria Bíblia, que diz que os dons foram distribuídos, um foi dado o dom de curar, outro dom de profetizar, e entre os dons que foram distribuídos, veio também o dom de variedades de línguas. Aqui então entra falar em línguas estranhas. Então, se você fica triste, às vezes, você que é um irmão na igreja de Jesus Cristo, e fica se indagando por que eu não falei, por que você não fala em línguas estranhas e você não recebeu o Espírito Santo, vê se você não tem outro dom
desses que estão qualificados no capítulo 12 de 1 Coríntios. Aqui você vai encontrar, entre vários dons, um é o dom de variedade de línguas. Então, quem sabe você tem o dom de fé e outro de profetizar, mas não recebeu o dom de variedade de línguas. É bom a gente estudar a Bíblia no sentido como ela deve ser estudada. Então eu quero relembrar que ainda até o último domingo agora do mês de julho nós estaremos na campanha do Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. E também quero lembrar que o dia 11 de agosto eu estarei fazendo no mês que nós vamos fazer a campanha em todo o estado da Igreja Quadrangular. Fica a critério de cada pastor e pastora se vai fazer um dia, 2 dias ou somente domingo. Aqui em Porto Alegre, eu estarei fazendo dia 11 de agosto, às 19 horas, aqui na esquina da Farrapos, com a doutor João Inácio, e o endereço você vai ver na tela bem certinho. Dia 11 de agosto, às 19 horas. E eu vou abordar, gente, coisas muito importantes. Descubra aonde está armazenado a doença que você tem. Quem sabe é uma doença patológica, como já me reportei no programa passado. Quem sabe é uma doença psicológica, ou quem sabe é uma doença espiritual. E quando a pessoa sabe aonde está o endereço da doença, fazendo essa metáfora, fica muito mais fácil de você usar a sua fé. Jesus cura tudo. Eu vou tratar a cada instante para um momento de tratamento e de cura, para Jesus curar a doença psicológica, aquela doença que confunde a pessoa e entra no fator psicossomático, que vem na mente para o corpo e assim fica oscilando. E às vezes a doença não sai nunca. E quando não aparece em ressonância magnética, quando não aparece em exame de sangue, aí dá para desconfiar que pode ser uma doença espiritual. Eu estarei também focando ao extremo profundo da espiritualidade para pensar com o Espírito Santo aonde está localizada essa doença. Dia 11 de agosto eu estarei aqui em Porto Alegre fazendo esse momento de que Jesus cura, porque realmente Ele cura. Nesta manhã de sábado, eu quero abordar nessa reflexão convosco um assunto que é muito popular e acontece todos os dias, mas é muito esquecido dos seus acontecimentos e a pessoa só vai saber quando acontece com alguém da sua família, com alguém conhecido, com alguém que ele ama, uma pessoa que está perto, que esse assunto que eu quero abordar e vou abordar é a respeito da morte. A morte é realmente um assunto popularíssimo. Todos os dias morrem milhares de pessoas, como também nascem. Mas o meu foco é falar sobre a morte. E a Bíblia Sagrada dá uma razão, o porquê da existência da morte. Aqui no livro
de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, tem escrito uma palavra de Deus, que Deus falou ao primeiro homem que pisou no solo terrestre criado por Deus. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Esta ordem eu digo, palavra de Deus, é uma palavra imperativa a respeito do ser humano, a respeito do homem e da mulher. Deus disse a Adão, o pai de todas as gerações, o primeiro homem, o primeiro ser humano criado pelas mãos de Deus, depois que ele errou, desobedeceu a Deus, pelo seu alvo errado, pelo seu pecado, Deus fez um julgamento. E o julgamento que Deus fez a Adão, consequentemente a Eva, e naquela época a serpente estava envolvida nesse julgamento, mas eu quero focalizar aqui sobre Adão, a respeito de Adão. Deus disse a ele que ele iria morrer. Por que Deus disse isso? Porque o homem foi criado por Deus para viver eternamente, sem conhecer a morte. Então a morte surgiu pela desobediência. A morte veio na convivência humana pela desobediência. Adão desobedeceu os ditames de Deus para a vida dele e ele então não foi para a eternidade. Ele era para viver eternamente sem passar por esse estágio da morte. Mas na verdade, gente, aqui quando diz que certamente tu és pó e ao pó voltarás, em outras traduções fala certamente morrerás, falando do fruto proibido, que não era para comer, faz a gente pensar subjetivamente de que a pessoa, quando desobedece a Deus, ela está à mercê, a caminho da morte eterna. Como nós somos da geração de Adão, que é o pai de toda a geração, como já me referi, nós todos já nascemos em pecados. Temos que fazer o processo de redenção em Jesus Cristo para que a gente possa adquirir de volta o que Adão perdeu, a chamada vida eterna. É por isso que existem as igrejas, é por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus morreu na cruz, é por isso que ele derramou seu sangue. E muitas pessoas sabem dessa frase, o sangue redentor de Jesus Cristo, o sangue que redime. E o sangue que redime, o sangue redentor, é para voltar o homem a fazer contato com Deus, dono da vida, através de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se a pessoa não se redimir através de Jesus Cristo, não vai chegar à vida eterna. Consequentemente, é bom que a gente saiba que a morte
não é o fim. Como assim a morte não é o fim? Claro que não. Deus disse, eu acabei de ler aqui, no julgamento de Adão, tu és pó, e eu pó, tu voltarás. Ele foi criado do pó. Deus criou Adão da terra, do pó da terra, e no julgamento de Adão, Deus disse, tu vai voltar a ser pó outra vez. Cada ser humano, quando o espírito, o fôlego de Deus sai dele ou dela, a pessoa fica a carcaça, o corpo, aí nós chamamos de morte. Mas ela vai para a sepultura no caixão, mas a vida não termina ali. Existe um produto químico usado pelas perícias, principalmente criminais, para saber aonde existe sangue que a gente não enxerga. É o chamado luminol, que eles usando aquele produto, eles enxergam o sangue aonde a gente não vê de olho nu. E assim, se esse produto químico faz o sangue aparecer, imagine o poder supremo de Deus lá do pó da terra, quando Jesus Cristo voltar das nuvens e quando for o momento da ressurreição daqueles que ficarem sem Jesus, também esse poder glorioso não é um luminol, é a glória de Deus que vai fazer o pó da terra se compor de novo, aquela fisionomia, aquele corpo que ali foi sepultado, que ali foi entregue à terra para cumprir o que Deus disse, voltarás ao pó, porque tu és pó. Por isso, gente, é importante a gente saber a existência das igrejas. As igrejas não é só para bater palmas, para se emocionar com louvores. As igrejas não são só para isso, para uma comunidade social se reunir ali, de bons costumes. Não, a igreja prioritariamente existe para indicar às pessoas o caminho que leva aos céus, que é Jesus Cristo, que disse, e eu repito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é tempo de tudo o que ele falou antes da sua volta aconteceria, está acontecendo e é tempo de a gente pensar que a morte não é o fim e você precisa estar preparado para que no momento que não é o luminol, é a glória de Deus dos céus, te compor de novo na sepultura, você esteja a caminho da vida eterna. O mês de julho é o mês do batismo com o Espírito Santo. Procure uma igreja do Evangelho Quadrangular mais perto de você e participe. Você vai transbordar da presença de Deus. Gente, nesse quadro de profecias, eu quero hoje falar de uma profecia confirmatória ou confirmativa da palavra de Deus. E perdoem os professores de português que estejam me assistindo, mas é uma palavra de Deus que ele mesmo fala como se fosse um profeta, mas ele
como Jesus falou das profecias da sua vinda, Deus está falando aqui sobre a época do dilúvio. Todo ser humano sabe que houve um dilúvio. É como nós, moradores aqui do sul, sabemos que agora, no mês de maio que passou, sofremos uma cheia, uma enchente. Todo o Rio Grande do Sul sabe disso. Toda a humanidade conhece o assunto do dilúvio, que eles estavam afrontando a Deus pela desobediência, e chegou o ponto de Deus mandar Noé construir um grande barco, uma arca, e aqueles que entrassem na arca seriam salvos das águas do dilúvio. Como não chovia até então, ninguém acreditou. Não chovia, que era o vapor que subia da terra e regava a própria terra. E aí ninguém acreditou que uma chuva torrencial, diziam que Noé estava velho, caducando. Onde você viu uma chuva alagar toda a terra? E Noé falava: quem quiser se salvar deste dilúvio de águas, entrem na arca. E ninguém quis entrar, senão só Noé, sua esposa e seus filhos e as esposas dos filhos. Gente, e aí Deus então mandou que entrasse um casal de cada animal, orientado por Deus, e assim aconteceu. Todos conhecem essa história. Eu sei que existem até quadros por aí que vendem, que fica dependurado na parede, como um ornamento de sala, de escritórios, a arca do dilúvio. E aí, gente, nesse momento, veio um anjo, depois fechou a arca por fora e começou os primeiros pingos de chuva. E a chuva torrencial começou. E choveu, e choveu, e choveu. 40 dias e 40 noites, chovendo, chovendo, chovendo. E as águas começaram a subir. E aquele grande barco, a grande arca, começou a ser erguida, movida pelas águas. E o pessoal lá fora, batendo na arca, começaram a gritar: Noé, abre a porta da arca, nós queremos entrar. Mas era tarde demais. E foi indo. E resumindo, todos morreram afogados nas águas do dilúvio. Só se salvou quem estava dentro da arca. E hoje, a arca é Jesus Cristo, que veio para salvar quem crê nele, quem acreditar nele. Mas eu quero falar sobre o arco-íris. E depois desceram as águas, e a arca pousou no monte, e o povo, a família de Noé saiu da arca, e Deus fala com eles, dizendo que faria uma aliança com eles, porque eles foram fiéis com Deus. Então Deus disse: toda vez que eu fizer aparecer o meu arco sobre as nuvens, eu estarei lembrando, e vocês também, que jamais eu irei destruir a terra, a humanidade, com águas do dilúvio. É a aliança que eu faço com vocês. Isso está no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12. Procure a Bíblia, comprove isso. A aliança de Deus para não destruir mais com água era o arco-íris nas nuvens. E a gente se acostumou, né? Um arco-íris que aparece de vez em quando. Mas também, gente, ninguém dá bola, ninguém dá credibilidade. Até tem gente que fala, se a gente fala que está na Bíblia, uma profecia de Deus sobre o arco-íris, isso aí é da ciência. Claro que é da ciência. Existe um fenômeno científico
chamado refração das cores, que através dos raios ultravioletas do sol se formam essa refração das cores e ali sobe e aparece o arco-íris. Mas o cientista mais renomado manda ele fazer por si próprio o arco-íris, para ver se ele vai fazer essa refração das cores, que é Deus colocando nas nuvens o que ele disse: cada vez que aparecer o meu arco sobre as nuvens, eu estarei lembrando da aliança que eu fiz com vocês, que jamais vou exterminar a terra com águas do dilúvio. Gente, nesse quadro Coisas da Vida, eu quero linkar com o que falamos sobre o a respeito da morte. Mas eu faço uma pergunta a você, no sentido humano, na sua interpretação. O que é a morte para você? Eu não estou me referindo aqui a segmentos religiosos, denominações, não, de forma alguma. Eu respeito todas as colocações de cada um deles. Mas eu fiz uma definição de morte. O que é a morte? Se você quiser gravar isso na mente, escrever, ou quem sabe escrever no papel. A morte é os sinais das pisadas do existiu na estrada das lembranças e a fotografia do nunca mais. Isso para mim é morte. Você percebeu? Sinais dos passos do existiu. Fulano existiu. As pegadas dele na estrada das lembranças, porque só ficam lembranças. E a fotografia do nunca mais. Com isso, eu peço a bênção do Todo-Poderoso sobre todos os que estão comigo, ligados nesta programação, que as vibrações curativas e a solução de problemas e a paz estejam convosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja.